E aí, pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouco de Grécia para vocês, mais especificamente da democracia ateniense, em comparação com a democracia exercida no Brasil nos dias atuais. Bom, para introduzir o nosso diálogo, eu darei uma breve explicação de como funciona a democracia naquela época. Então foi assim: antes da chegada da democracia em Atenas, tinha um regime político onde a cidade-estado era controlada por uma elite aristocrática que eram os eupátridas. Os eupátridas, eles detinham todo o poder político e econômico na polis. Porém, ao longo do tempo, foram surgindo outras classes sociais, e essas classes passaram a lutar para reivindicar os seus direitos políticos. E aí, por volta de 510 a.C., chegou um cara chamado Clístenes, que liderou uma revolta popular para tirar o último tirano grego do poder, dando início à democracia na cidade de Atenas. A partir desse momento, os cidadãos atenienses passaram a se unir em uma assembleia que era chamada de eclésia. E como funcionava isso? Você, cidadão ateniense, ia a esta assembleia propor projetos de leis, e se os seus projetos fossem bem aceitos pelo restante das pessoas, era aprovado. E é a partir desse ponto que chegamos à nossa primeira questão, que é: e se a política nos dias atuais, no cenário brasileiro, fosse feita de forma parecida com a ateniense, onde os próprios cidadãos, de forma direta, propusessem ideias ou decretos e as aprovassem dentro da sua própria cidade? Este seria um método eficiente? Eu vou pedir para meus colegas argumentarem um pouco sobre isso. Eu não sei exatamente se seria muito eficaz, só que eu acho importante a gente ver os prós e os contras. E, por exemplo, de pró é que o povo ele podia escolher as leis e ter bem mais voz do que hoje em dia. Só que de contra, tem que muita gente na época não tinha voz. Escravos e as mulheres, por exemplo. Só que aí, de qualquer forma, em Atenas era mais direta, né, a democracia, e já no Brasil ela é mais representativa. E aí, só que eu penso que, tipo assim, se todo mundo lá em Atenas, se não era todo mundo que tinha voz, então para mim não adiantava de nada, porque só favorecia quem tinha voz, e quem tinha voz eram homens livres, maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, e eles eram 10% da população. Então, para mim, não adiantava muito, porque a maioria, que era todo o resto da população, não tinha voz. Então, para mim, eu acho que não adianta de muita coisa. Embora que hoje em dia não seja tão diferente assim. Essa ideia seria, tipo, uma ideia bastante, assim, bacana de ser implementada. Só que num sistema, assim, de cidades, acho que no máximo até estados, né? Porque se fosse um país por completo, geraria muita bagunça. Porque, assim, o povo brasileiro, muita gente, eu vou acabar generalizando, mas muita gente é muito ignorante e acaba que, tipo, eles iam ficar... as ideias iam acabar colidindo, ia ser contras, prós e contras, uns às ideias do outro. E nem sempre a ideia de um pode ajudar na ideia do outro, assim, pode beneficiar o outro, beneficia o grupo X, mas não beneficia o grupo Y. E assim, uma vez passou no Fantástico, os Invisíveis do Brasil, que são esse povo que é muito pobre e não tem nada, documento nem nada. Esse povo aí não tem voz alguma, e provavelmente ninguém vai se importar para eles. E não só eles, né, como outras pessoas, assim, que estão, assim, no sistema, né, da cidade, ou no Brasil, assim, que tem documento e também não tem voz. Porque é um grupo menor e essa minoria pode acabar, tipo, gerando alguma revolta por não ser tão beneficiado igual o outro grupo, que seria a maioria, assim, por dizer que teria a maior porcentagem dos votos para a sua ideia ser aceita. Eu acho que seria um sistema bastante, assim, inteligente ser implementado, mas teria que ser mais bem monitorado e deveria ser um pouco diferente quando aplicado aqui na questão do Brasil, para não ocorrer assim esses problemas e a minoria acabar se revoltando. Porque igual numa cidade pequena, aí só beneficia quem é rico numa cidade pequena. Aí só os ricos ganham benefício de tal coisa. Aí os pobres vão revoltar, a cidade que já não é assim grande, né? Aí o povo vai revoltar, vai ficar gerando algum problema aqui e ali na sociedade. E isso seria bastante falho, entendeu? Mas assim, se fosse mais bem monitorado, assim, se tivesse igual um governador, um prefeito assim mais de olho, eu acho que como é agora, só que um pouco mais, assim, mais bem feito,
assim, vamos dizer, mais bem monitorado, talvez daria mais certo essa ideia. Tem que lembrar também que as cidades-estados, principalmente Atenas, era dividida em 10 tribos, após ter mudado a Bulé, que era uma forma de meio que organizar a cidade. Essas tribos, cada tribo tinha 50 representantes, dando assim 500 pessoas na Bulé. E essas 50 pessoas eram responsáveis por meio que organizar as ideias de cada tribo. Então, meio que cada ideia ia gerar... cada ideia das tribos ia meio que proporcionar as regras e leis da cidade. E hoje em dia, talvez essas tribos poderiam ser os bairros, assim, se fosse na democracia direta. E as pessoas elaborariam as leis. E a gente tem exemplos disso hoje em dia. Esses exemplos seria, por exemplo, a cidade-estado. Mas Singapura, ela é uma democracia não plena, assim. Ela desde sua independência, ela é governada pelo Partido de Ação Popular, que inibe a imprensa, assim, e a liberdade de expressão do povo. Então eles não têm tanta liberdade de expressão como em outros países. Os outros países também, cidade-estado, seriam Mônaco e o Vaticano. Só completando a fala de Júlia aqui, é bom a gente se atentar que no Brasil a gente vive uma democracia que ela é representativa, ou seja, a gente escolhe os nossos representantes e a gente paga imposto para eles, a gente confia o nosso dinheiro para eles. E por que isso é um problema? Porque corre risco deles roubarem nosso dinheiro e não realizarem o que eles prometem fazer com ele. E na democracia direta, que acontecia em Atenas, isso não é um problema, porque o povo propunha os projetos de leis usando o seu próprio dinheiro. E eles mesmos aprovavam. Não precisava de Câmara dos Deputados nem nada disso. E sobre a fala de Cauã, de que ficaria meio que uma bagunça, se a gente tentasse organizar, por exemplo, aqui em Montes Claros, no Parque de Exposições, cada dia um bairro vai lá, propõe as ideias para melhorar a cidade, talvez isso daria certo, mas para isso a gente precisaria que as cidades aqui no Brasil tivessem uma maior autonomia, o que não é a realidade, né? Então aí vem outra questão, e se as cidades no Brasil tivessem uma maior autonomia, isso seria um aspecto positivo? Negativo? Eu vou deixar essa pergunta aí para Thiago, que está nos assistindo nesse momento, e eu espero que ele nos ajude nisso aí. Pronto, gente, acabou. Tá bom. Só falando rapidinho dos políticos. Vai assim mesmo. Que você falou dos políticos, me lembrou Alckmin, que o povo tava até fazendo piada com ele, que ele tava desviando o dinheiro da merenda dos meninos. Aí tem criança que vai pra escola pública só pra poder comer. E ele tava desviando esse dinheiro que era usado na merenda pra poder fazer outras coisas. Tá bom. Tá gravando, Isso, né? gente. Obrigada por assistirem. Tchau. 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 A pergunta que fica é: quem ganha? Nego Ney ou Isaac Duvai?